Olá, estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Como eu costumo brincar, Rodrigo, é assim, bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E para a gente que é do esporte, né, eu ouço correndo e ouço de madrugada, então eu brinco, a hora que eu estou correndo, eu gosto de ouvir podcast correndo na madrugada, eu falo uma boa madrugada também. Estou aqui hoje com o Rodrigo De Grandes, acima de tudo um amigo, tem uma história enorme aí na profissão, foi um procurador federal, trabalhou em casos de renome, hoje advogado, professor, está lá na GV, num trabalho acadêmico super legal, a GV traz um trabalho muito interessante. Rodrigo, tudo bem? Muito bem, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, é muito bom sempre voltar à ASP aqui para conversar, debater, falar sobre advocacia, sobre a vida, do direito em geral. Muito obrigado, Leonardo, pelo convite. Muito bem. Rodrigo, primeiro assim, eu acho que a minha primeira curiosidade que eu sempre falo é assim, como é que é um dia você está procurador, aí no outro dia acordei advogado, como é que é isso? Bom, esse acho que foi muito tempo de terapia nisso envolvido, na verdade, também. Primeiro, preciso falar que eu era advogado antes de ser procurador da República, né? É que você é jovem, a gente perde a Eu noção. passei a vida inteira, na época da faculdade, estagiando em escritório de advocacia. Aliás, aqui na Praça João Mendes, no escritório do professor Walter Seneviva. Foi uma experiência maravilhosa. Então, a advocacia sempre fez parte da minha vida, antes mesmo do concurso público, né? Eu depois fui advogado durante 2 a quase 3 anos, né? Peguei a OAB, tudo bonitinho. Consegui reaver minha OAB também, isso que é importante, o número, né? Verdade. E aí eu passei primeiro no concurso do Ministério Público Estadual, fui promotor de justiça aqui em São Paulo, fiquei 8 meses aqui, também teve uma passagem muito intensa, muito bacana, de experiência, e logo depois eu tomo posse no Ministério Público Federal, onde eu fico 20 anos quase, né? De 2004 até 2023, e nesses anos todos aqui em São Paulo, na área criminal. Exato. Então, sim, eu acho que foi uma transição mais suave, porque eu já tinha essa experiência de advocacia. Eu cheguei a perceber que grande parte dos meus amigos já era de advogado. A minha esposa é advogada. Então, assim, eu sempre fui cercado de advogados. Então, Exatamente. já conhecia mais ou menos o dia a dia. Claro que quando você vai exercer a função propriamente, é diferente. Mas eu já estava, acho que, devidamente preparado, e mentalmente e fisicamente, para voltar a ser Para advogado. voltar, exato. Interessante, porque eu até fiz essa pergunta algumas vezes, né? Porque é um mindset diferente, né? De certa maneira. Então, você já ter tido a experiência ajuda também, né? E me ajudou como profissional, né? É. Esses dias eu estava almoçando com um grande amigo de faculdade que é juiz, né? Juiz aqui de direito em São Paulo. E ele também foi advogado, estagiou a vida inteira na advocacia, numa época que hoje não existe, nos anos 90, como eu sou dos anos 90, me formei em 99, e a gente estagiou encostando a barriga no balcão do Fórum João Mendes, dos fóruns Exatamente. regionais, do Fórum Criminal, aprendendo processo civil e processo penal, lendo os autos, né? Claro. E foi uma experiência fantástica. E a gente dizia justamente que quem teve essa experiência de advocacia antes da carreira pública se torna um profissional talvez mais sensível, com uma visão mais panorâmica. Eu acho que facilita muito o trabalho, tanto da magistratura como do Ministério Público. Eu acho que é uma formação importante para o futuro juiz ou para o futuro membro do Ministério Público passar pela advocacia no sentido legítimo da palavra. Exato, porque ter essa abertura, né? Porque até, às vezes, conversando com alguns juízes, eu tenho irmão juiz, enfim, conheço. O juiz tem essa visão meio solitária, ele é um solitário, né? Às vezes o promotor também tem essa visão que ele está, às vezes, um pouco messiânica, né? Eu sou dono da verdade, estou indo e tal. E o advogado sempre a gente tem esse mundo mais aberto, permeável, porque você está vendo um monte de interesses, de mazelas, de sofrimentos, etc. E aí quem talvez passou e quem também faz o caminho inverso, às vezes traz muita riqueza, né? Acho que essas experiências, assim, mais largas só vão trazendo experiência para melhorar o profissional, né? Isso é fundamental. E eu vejo, assim, isso acontece muito com o quinto constitucional, né? Sim. E dos dois lados, tanto do Ministério Público como da magistratura. A função do magistrado é uma função solitária, a do Ministério Público talvez menos, mas você muitas vezes, embora tenha, por exemplo, colegas na promotoria, ou eu mesmo na procuradoria com vários colegas, você
tem um certo distanciamento. Então, ao contrário de você estar num dia a dia do escritório, onde você discute com o seu colega, né? Exato. Quando você, olha, tem uma dúvida, o que você acha desse argumento? O que você acha de a gente formular essa petição neste momento? Isso não acontece muito no serviço público, infelizmente, né? É, Então, você vai, conversa no almoço, quando encontra. E a gente tem que lembrar que com a pandemia, os relacionamentos, infelizmente, ficaram mais distantes, né? é. E hoje eu sentia isso logo depois da pandemia, quando voltei à procuradoria, então existia o sistema híbrido, os procuradores e as procuradoras fazem sistemas diferentes, então você não tinha mais tanta interação como tinha no passado. Eu acho que o que tem hoje é o e-mail, é a rede dos procuradores, Claro, falando especificamente do Ministério Público Ministério Federal, que foi minha Público. casa, né? Mas isso é diferente. Na advocacia você tem um trabalho muito mais, primeiro que é artesanal, né? E é um trabalho intenso, que você mencionou, tem as mazelas, você tem o interesse do cliente, o trabalho do cliente, a atividade empresarial do cliente. Sem Isso é dúvida. muito bacana de você conhecer, né, na sua essência, o Na seu essência, trabalho. ali no, você está ali na ponta, né? Isso é muito bacana. Eu acho que você tem uma. A gente é mais ou menos da mesma geração, né? Eu formei em 2001, você é 99, mais ou menos não, exatamente a mesma. E você deve ter passado, você efetivamente deve ter, não, passou por uma situação que é você. E aí é uma visão de operador do direito, não importa que você estava ali sentado como promotor, né? E depois como procurador. E quem estava como advogado passou por isso. Mas especificamente na tua área de atuação penal, a gente vem, nesse começo dos 2000, uma sofisticação do direito penal, né? Tanto nos instrumentos persecutórios, vamos dizer assim, de combate ao crime, quanto na própria sofisticação do crime. Então, você viveu uma fase muito interessante, né? Assim, de vendo esses grandes casos acontecendo, a melhoria tanto de capacidade de investigação. É um novo. Eu até brinquei aqui outro dia com uma convidada que é da mesma geração, um pouquinho, começou até antes, falava: "Pô, você sai do direito penal raiz e vai para o 2.0 aqui, né? Você vê essa grande transição, né? Eu acho que eu fui testemunha, né? Como diria antigamente, testemunha ocular dessa É, história, porque eu participei por dentro, né? Estando no Ministério Público Federal, desse movimento. Eu chego na Procuradoria da República de São Paulo em 2004, né? Mais precisamente em março de 2004. Foi a minha primeira e última lotação, eu só fui procurador da só República que em São Paulo. E eu pego justamente, primeiro, esse movimento de mudança, eu diria, de atuação do próprio Ministério Público Federal para os crimes econômicos, né? A gente tem que lembrar que no final dos anos 90, início dos 2000, acabam surgindo leis que têm uma essência de penal econômico muito forte. Então, você tinha a Lei 8137, que é de 90 e começou a aplicar de uma maneira mais efetiva, falando dos crimes contra a ordem tributária, no final dos anos 90. A Lei de Lavagem de Dinheiro, que é de 98. A Lei 7492, que é de crimes contra o sistema financeiro nacional, muito embora seja de 86. As investigações começaram efetivamente no final dos anos 90 para o início dos 2000, as grandes fraudes bancárias, eu diria. E o Ministério Público se vê diante dessa nova situação. E, por consequência, o próprio Poder Judiciário, a Justiça Federal. E para tornar essa situação ainda mais, eu não vou dizer complexa, mas talvez interessante, né, em termos de trabalho, a partir de 2002, 2003, há aquele movimento de especialização das varas criminais federais em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Em São Paulo, por exemplo, na área federal, são especializadas, em princípio, duas varas, a segunda vara criminal e a sexta vara criminal federal. Posteriormente, a décima, mas alguns anos depois, como acontece hoje, então são três, mas na época elas são só duas varas. E eu lembro que existia uma certa resistência dos colegas da MPF em trabalhar nas varas especializadas. Eu não trabalhava numa especializada, eu oficiava perante a oitava vara. tá. Mas me deu muito interesse para trabalhar na vara especializada e muitos procuradores não queriam, porque os processos eram mais complexos em termos de tamanho, por exemplo, eram processos gigantescos. A matéria era uma matéria árida, pouco conhecida, exatamente o que você falou, fugia do direito penal raiz, aquele direito penal que a gente ouvia e assistia na faculdade, né, e aprendia na faculdade de Mévio e Gaio. Então, você chega no penal econômico, isso não existe mais, né? Aquela Sim. lesão de pessoa a pessoa, isso acaba sendo, de alguma forma, tornado difuso. Os bens jurídicos são completamente diferentes, a forma de incriminação é diversa.
E aí eu chego os colegas não queriam trabalho na especializada porque os processos eram complexos, porque os advogados eram bons, eu ouvi essa alegação. Tá mais difícil, eu falei, né? poxa vida, mas aí tem todos os elementos para você trabalhar no caso, Pois um caso muito mais interessante. Claro. Isso me motivou. Aí eu consegui ir para a segunda vara criminal e fiquei muito tempo trabalhando na segunda vara criminal federal. Eu acho que sou da primeira ou segunda geração de procuradores em vara especializada. Depois eu vou trabalhar na sexta vara, mas sempre em crimes econômicos com essa específica atuação em crime financeiro, lavagem de dinheiro, né, crimes contra a ordem econômica. Depois, posteriormente, entrou o cartel. E eu vi exatamente esse movimento, porque a Polícia Federal se especializou, o Ministério Público Federal se especializou, os procuradores que atuavam só nessas varas, e a Justiça Federal. Então, todos os agentes, né, os atores, digamos assim, do sistema de justiça acabaram se especializando e também na utilização de instrumentos de investigação que antes não eram utilizados. Claro. E eu lembro que, com destaque, você vai lembrar dessa época, existia a interceptação telefônica. Verdade. Né? Toda a investigação de crime econômico. Isso gerou muito problema, né? Porque foi feita uma jurisprudência enorme sobre algumas irregularidades nas interceptações. Hoje não existe mais, porque ninguém fala mais ao telefone, acabou, né? Você intercepta o SMS, o e-mail e o WhatsApp, outras formas de comunicação. Mas era só a interceptação telefônica. Então, eu peguei exatamente essa fase. Acho que o sistema jurídico penal acabou se adaptando a isso, né? Depois vieram outros instrumentos também importantes, mas não menos rumorosos, como colaboração premiada, né? Com destaque aí na Operação Lava Jato, mas assim, acho que isso faz parte da própria evolução da sociedade. Claro. Né? E eu constatei claramente isso. Muita gente que foi pega no meio dessa onda, estava acostumada a trabalhar com crimes contra a fauna, ou os crimes previdenciários dentro do MPF, acaba tendo que trabalhar com grandes ações penais, grandes operações envolvendo lavagem de dinheiro, casos internacionais. Né? Eu peguei também essa fase de cooperação jurídica internacional de uma forma muito incipiente, muito inicial ainda. Era até uma visão do próprio Brasil mudando, né? O Brasil passando a captar muito investimento exterior, agentes vindo de fora. Era um Brasil em transformação. Em transformação. Né? Em termos penais, era muito interessante porque eu lembro que, conversando com as autoridades estrangeiras para fazer cooperação jurídica internacional, ou seja, só para quem esteja nos vendo e ouvindo, né? Eu preciso de provas que estão fora do Brasil. Exato. Eu não posso simplesmente bater na porta lá do banco, da pode mandar um ofício, me manda. Não funciona assim. E a gente não possui até hoje uma lei de cooperação internacional. É quase que tudo meio conceitudinário. Não existia um órgão como hoje existe, o DRCI, passou a ser criado na gestão do então ministro Márcio Tomás Bastos. Mas eu lembro que eu chegava para conversar com as autoridades, membros do Ministério Público Estrangeiro, assim, existia uma desconfiança enorme em relação às autoridades brasileiras. Né? Primeiro porque o nosso sistema é bem diferente em termos de configuração de ministérios públicos. Eu chegava, por exemplo, com um colega do Ministério Público Estadual que cuidava de improbidade. Aí ele falava, mas como é que ficam dois membros do MP? Um federal e um estadual? Você cuida da improbidade. A improbidade é uma realidade, né, quase que exclusiva brasileira. Né? Não existe improbidade em outros ordenamentos jurídicos, tal como o Brasil concebe. Né? Então, existia esse trabalho mesmo de você ensinar, de você tentar mostrar como é que é a cultura e ganhar confiança. Eu hoje, ouvindo e vendo o relacionamento do Brasil com autoridades suíças, com autoridades norte-americanas, com autoridades assim, europeias em geral, existe já um histórico de cooperação internacional, o que facilita, obviamente, sem dúvida, né? A cooperação do ponto de vista do órgão persecutório. Né? Mas que ainda tem uma grande área, me parece, para ser explorada do ponto de vista dos instrumentos de defesa da cooperação. Como é que fica a defesa nessa cooperação? O acesso pleno, enfim, né? É muito difícil. Então, eu acho que esse também é um ponto ainda a ser explorado. Mas, de fato, eu tive o privilégio, eu diria, de verificar em loco essa onda, digamos, de mudança do direito penal clássico, né, do direito penal de Melville e Gaio, como eu costumo brincar, para esse direito penal econômico que você não tem vítima determinada. Exatamente. Né? Você não tem, normalmente, um CPF que é atingido no seu patrimônio, você tem uma pluralidade de vítimas, uma vitimização que é muito difusa. Isso, obviamente, acaba interferindo não só na persecução criminal, mas também na própria incriminação, né? Nos tipos penais hoje, que são de perigo abstrato, todos aqueles problemas dogmáticos que a gente acaba tendo que enfrentar.
E você já tocou brevemente, né? Falou de colaboração premiada, mas aí, de novo, você vem participando de mudanças históricas de novo dentro do direito penal, né? Porque se você justamente pega essa primeira, que é de ampliação de crimes, especialização de justiça, todos esses grandes casos começando a acontecer, depois vem essa nova mudança de paradigma, né? Que a gente pensa, era até não existia de forma alguma um advogado criminalista e um procurador pensarem em sentar para negociar alguma coisa, né? Até teve toda essa, a gente sabe hoje, olhando, todo mundo teve que se preparar, aprender como que se faz uma negociação, e você vive isso de novo, né? Começar a aprender a usar essa ferramenta que a gente no mundo civil aqui usa desde os... Na verdade, eu até brinquei outro dia com um mediador aqui, que falo métodos não convencionais de resolução de conflitos, métodos alternativos. Falo, alternativa é a justiça, porque negociar e fazer acordo a gente faz desde a origem, desde que não existia Estado, né? Então, mas enfim, a gente volta e traz esse ferramental para o direito penal, né? E é uma nova aprendizado aqui, né? Um novo aprendizado para vocês. Né? Eu acho que essa é a grande revolução. Falando de penal e processo penal, a justiça consensual, eu costumo dizer, ela veio para ficar. Eu acho que é um fenômeno, assim, inexorável. Né? Tem gente que não gosta de fazer acordo no âmbito do direito penal, acha que o papel da defesa não é colaborar ou auxiliar o Ministério Público, falando especificamente de colaboração premiada, né, que é meio de obtenção de prova. Mas a colaboração premiada é uma das ferramentas existentes num vasto, né, ramo de justiça consensual. Basta ver, por exemplo, o Acordo de Não Persecução Penal, a ANPP, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Essa justiça consensual, falando especificamente da minha área, da área penal, ela veio para ficar. Acredito que é o futuro, e eu não estou valorando se é bom ou ruim, é o futuro porque ela vai ser assim. Por exemplo, nos casos de direito penal econômico, que são os casos normalmente de competência da Justiça Federal, há números, Leonardo, em torno de 92% a 93% dos casos, porque não praticados com violência ou grave ameaça, e por conta da pena, que permitiriam, em tese, acordo de não persecução 93. penal. Ou seja, a Justiça Federal, a Justiça Penal Federal, vai ser uma justiça quase que integralmente de acordos de não persecução penal. A gente está falando aqui dos crimes que não permitem a NPP, são os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça. Então, no âmbito federal, roubo, por exemplo, ou homicídio praticado contra um funcionário público no exercício de sua função. E na justiça estadual, os crimes dolosos contra a vida, né, que vão escapar, os crimes de roubo, etc. Mas a grande maioria dos delitos vai se submeter, em tese, ao NPP. Então, um advogado criminalista atual e do futuro vai ter que se preparar para isso. Primeiro que ele vai ter que superar a eventual resistência que ele possui sobre acordos. Eu lembro que quando surgiu o acordo de colaboração premiada, até antes, a transação penal, na Lei 9.099 de 95, muitos advogados, eminentes advogados, aliás, falaram, isso acordo eu não faço, etc. E é curioso verificar que, com o passar dos anos, alguns mudaram de opinião. Muda, sem dúvida. Porque é algo que efetivamente veio para ficar. Então, acho que o advogado hoje, ele necessariamente tem que saber negociar. Porque a negociação, falando especificamente de colaboração premiada e acordo de não persecução penal, são instrumentos de defesa. É claro que são instrumentos, especificamente colaboração premiada, é um instrumento excepcional, talvez seja o último a ser utilizado. Né? Mas o acordo de não persecução penal, muitas vezes, é uma estratégia que me parece útil em alguns casos. Né? É claro que, e a gente discute isso, o próprio Supremo Tribunal Federal tem discutido isso, que o acordo de não persecução penal tem algumas implicações importantes que não podem ser menosprezadas. E eu destacaria, por exemplo, o fato de que ele necessariamente pressupõe a confissão. Exato. Né? E o problema da confissão no penal é a transversalidade, digamos assim, ou seja, essa confissão vai produzir efeitos jurídicos em outras áreas. Outras esferas. Então, muitas vezes a gente está falando de um crime econômico, por exemplo, insider trading, né? Que, coincidentemente, eu fiz a primeira denúncia por insider trading no Brasil, verdade. que gerou a primeira condenação. Exato. A primeira sentença de autoria do juiz federal, meu grande amigo Marcelo Cavalli. Semana passada eu estava num evento de
mercado de capitais, isso foi lembrado, né? Porque teve estava se falando de ilícitos, né? E houve essa lembrança, enfim, o Carvalho foi citado até. O Carvalho tem um evento, aquele nosso evento ano passado, ele falou aqui também, enfim, então, Sim. super legal. É, É histórico, é né? histórico, É, né? É um caso que deu certo, um caso muito interessante. Mas você veja, se alguém comete um crime, ou é acusado de um crime de insider, né? Uso indevido de informação privilegiada, e aí faz a confissão para proporcionar um ANPP, ele vai ter uma confissão que pode ser utilizada no âmbito administrativo, é, né? Ou seja, na CVM, ele pode sofrer também um sancionamento. Eventualmente, há um risco reputacional pelo fato dele também confessar a prática de um insider, que é um ilícito gravíssimo no âmbito do mercado de capitais. exato. Então, a gente também precisa, talvez, equacionar essa situação, né? O Supremo está avaliando se é ou não um pressuposto, uma condição razoável e juridicamente adequada a confissão para o ANPP. Existem alguns problemas, a meu ver, se você dispensar a confissão, mas em termos pragmáticos, porque quando a gente fala de justiça penal negocial, a gente fala também de pragmatismo, Pragmatismo, né? né? Em termos pragmáticos, me parece que é uma solução adequada, porque vai tornar, me parece, mais atrativo o acordo de não persecução penal. É claro, veja, eu gostaria só de destacar que eu não estou valorando se é bom ou ruim. Eu tenho vários poréns em relação É, ao ANPP, mas eu o reputo como instituto que está aqui, ele vai continuar. Eu até entendo que ele vai ser ampliado para situações de pena mais grave, talvez não por crimes violentos ou grave ameaça, mas que inegavelmente existe lá uma semente muito forte, né, muito hábil a gerar a ampliação da justiça penal negocial. de certa maneira, quando você coloca, acho que tem essa balança, né? De um lado você tem o pragmatismo e do outro, de certa maneira, o risco moral, né? Como é que a gente faz esse, né? Se eu permito sem confissão, de certa maneira, acho que a visão contrária fala, poxa, mas então virou simplesmente pagou, resolveu, né? É, E aí que tem que a gente modular e achar o caminho, né? exato, porque o grande problema do acordo, que alguns autores colocam e apontam, e me parece com uma certa correção, é que você tem a imposição de uma sanção, embora você não chame de pena, né? A lei vai falar em condição, mas tem Condição, um caráter penal. sem É um dúvida, castigo claro. aplicado por um juiz com competência criminal, né? E você tem esse sancionamento, a aplicação desse castigo, sem devido processo legal, né? Por um consenso. Então, a gente tem que começar a pensar exatamente de que maneira ou até que ponto o consenso pode proporcionar que o Estado aplique um sancionamento, ainda que não seja uma pena privativa de liberdade, É. né? Será que tipo de justiça nós estamos falando? Então, talvez o melhor, o melhor cenário seja você implementar ferramentas para tornar aquele consenso um consenso de maior ou de melhor qualidade. E nisso, por exemplo, me parece importante o papel da investigação defensiva. Verdade. Porque você tem o inquérito policial, né, que é presidido pela autoridade policial, que não se submete à suspeição, então, se em princípio se coloca a autoridade policial como uma autoridade isenta, imparcial, mas o fato é que você tem uma investigação feita de uma maneira a partir de uma hipótese criminosa da autoridade policial, com pouquíssimos instrumentos para que a defesa possa fazer, hoje, uma defesa, ou pelo menos a produção de elementos de prova que possa se contrapor à hipótese do delegado. Então, o que eu quero dizer? Talvez você cria regras de jogo e torna as partes um pouquinho mais equitativas, equivalentes, né, mais próximas, falando de acusação em sentido amplo, né? O Ministério Público, que é o destinatário imediato do inquérito, e a autoridade policial, e a defesa, para que aí possa ter muito mais elementos de prova e realizar um acordo mais adequado, mais próximo, eu diria, daquilo que se aspira dentro do Estado democrático de direito. Então, Exato. eu acho que é uma possível medida dentre várias. Claro. É até interessante isso que você vê. A gente, com o código CPC de 15, né, que traz a produção antecipada de uma forma mais ampla, né, possibilidade de fazer produção antecipada de prova para evitar conflitos, para verificar documentos justamente
buscar um acordo, etc. A gente já utilizou isso visando questões penais. E foi uma ferramenta que se trouxe para tentar obter prova desse jeito. E, na verdade, é algo que traz prévio a uma instalação de um processo, com a possibilidade de todo mundo olhar o cenário e negociar, né? E aí acho que é um pouco com isso que você está falando, né? Muitas vezes você vai para a mesa de negociação no âmbito de um ANPP com provas que foram unilateralmente, ou elementos de prova, Exato. que foram unilateralmente produzidos. Você tem uma margem de negociação muito limitada e não consegue, eventualmente, rebater um ou outro ponto que tem relevância na hora de você negociar, diante de um inquérito policial que já está encerrado, que já está concluído. Então, eu acho que a gente torna o ANPP mais saudável, juridicamente mais adequado, me parece, se conferir instrumentos para que a defesa, né, para que o advogado possa efetivamente realizar uma investigação defensiva. Né? E não só isso, também garantir a própria autonomia de vontade, a liberdade de consentir. Né? Então, o advogado tem a função de colocar para o seu cliente quais são especificamente as consequências de um ANPP. Eu lembro que, enquanto membro do Ministério Público, muitas vezes eu negociava o ANPP, eu percebia claramente que aquela pessoa, né, que está sendo acusada de um crime, que poderia ser o beneficiário do ANPP, não foi devidamente instruído. Então, acho que a primeira função do advogado em relação ao seu cliente é advertir o seu cliente das consequências de um NPP, né? Do fato dele confessar. Muito embora a lei diga que é uma confissão superficial, circunstancial, não deixa de ser uma confissão, com repercussões jurídicas absolutamente relevantes. Então, existem obrigações e cuidados. E também do lado do Ministério Público, né? Acho que o Ministério Público, ao contrário do que a gente vê nos filmes, o Ministério Público brasileiro, ele tem responsabilidade que talvez dentro de um sistema consuetudinário, um sistema de common law, como é o sistema norte-americano, de onde nós extraímos, né, os instrumentos de negociação, como o plea bargain, por exemplo, lá o Ministério Público tem uma ampla discricionariedade, né, uma ampla liberdade para negociar, inclusive se valendo de métodos muito semelhantes aí a alguns jogos, né, de cartas, de pôquer, da questão do blefe, por exemplo. Né? O Ministério Público nos Estados Unidos pode blefar, pode fazer o overcharging, que é aquele excesso acusatório, e esses dois procedimentos são, a meu ver, absolutamente incompatíveis com o texto constitucional. O Ministério Público, como órgão público, tem deveres de legalidade, de moralidade, né? Então, blefe, overcharging, são práticas que o Ministério Público não pode utilizar. São eticamente condenáveis, né? Então, há toda uma deontologia dos acordos. Exato. Eu tenho na faculdade, na pós-graduação da UGV, um módulo que eu dou de acordos, falo de colaboração premiada, mas também de leniência anticorrupção e leniência antitrust. E aí eu falo, olha, tem uma parte deontológica que precisa ser explicada, né? Qual é a deontologia do Ministério Público? O que o Ministério Público pode e o que não pode? E também a deontologia do advogado, aproveitando que nós estamos aqui numa casa de advogados, né? Eu sempre falo, olha, a gente aqui, nós advogados, precisamos, por intermédio dos nossos órgãos, sobretudo a OAB, tem que regulamentar o papel do advogado nos acordos. Inclusive como forma de proteger o advogado, né? Porque não há uma deontologia, né? O que pode, o que não pode, como é que o advogado eventualmente se resguarda. E se a gente fala de uma justiça consensual, do ponto de vista penal, como sendo talvez aquela que vai se aplicar quase que integralmente para os casos, a gente precisa ter uma deontologia para a nossa profissão. Exatamente. Como de certa maneira foi se construindo no cível, que é você ter essa questão de plena informação, né, concordância, você ter todo esse caminho é importante, né? Acho que nas duas pontas, né? Tanto essa parte aqui de proteção e outra justamente voltar aos princípios éticos também, né? O advogado lembrar da função dele, né? E foi interessante você falar isso dos Estados Unidos, né? Porque sempre, os Estados Unidos tem nessa questão, a depender dos estados, tem um problema da pena base altíssima, né? Que joga uma espada na cabeça, isso junto com o overcharging vira uma bomba. Aí o cidadão fala, eu faço qualquer coisa, eu fico 1 ano na cadeia e tá tudo bem, né? É uma situação realmente, para nós aqui com o nosso sistema montado, é inconcebível, né? É algo assim impressionante, porque se você observar o sistema jurídico norte-americano, por que você tem um índice alto de acordos? Porque justamente como você mencionou,
o índice de condenações para quem não faz o acordo, ou seja, para quem se submete ao julgamento, é gigantesco. Assim, beira 93%, 94%. Então, quem é absolvido no julgamento é um número irrisório dentro do sistema. O sujeito se vê justamente pressionado, porque fala, vou fazer um acordo de 2 anos, 3 anos, inclusive sofrendo uma pena privativa de liberdade por alguns meses ou um ano, para que ele não possa enfrentar esse julgamento, cuja condenação vai ser quase que certa e altíssima. E aí você vê o grande paradoxo que existe, porque por esse sistema americano, e quem fala isso não sou eu, é o professor Schunemann, um professor alemão, quando critica o sistema do plea bargain norte-americano, ele vai falar, olha, é curioso, porque justamente quem vai ter devido processo legal nos Estados Unidos é quem não se submete ao acordo, porque ele vai ser submetido a um julgamento, né? Com os 1000 vieses que a gente conhece, inclusive com a possibilidade de cometer perjúrio, porque se ele quiser falar, ele tem que falar a verdade, quer dizer, lá não tem o nemo tenetur como a gente, de uma maneira tão ampla como a gente concebe aqui. Então, é realmente problemático, né? Há uma crítica de muitos autores norte-americanos ao sistema de acordos por conta desse enorme pragmatismo, né? E você tem, por exemplo, guidelines, guias de atuação do Ministério Público norte-americano, que servem, de um lado, para conferir uma certa segurança jurídica, porque aquilo, né, o crime que você cometeu vai lhe proporcionar um acordo de uma pena de 2 a 3 anos. Então, você já entra sabendo mais ou menos quais são as bases do acordo. Se isso é positivo, ao mesmo tempo, isso torna o acordo propriamente dito como um acordo saído de uma forma, quase que de uma fábrica. Claro. Né? Você não tem justamente a verificação das circunstâncias peculiares, particulares do caso, daquela pessoa, né? E óbvio, a gente está falando de justiça criminal. Cada comportamento é um comportamento específico, né? O homem com todas as suas circunstâncias. Exatamente. E isso deve ser aquilatado, deve ser sopesado pelo membro do Ministério Público, pelo magistrado. Eu não posso fazer acordos penais, né? Como saindo todos de uma mesma forma, né? Até um professor chamado Robert Bon, eu sempre coloco esse texto para os meus alunos, né? Um texto americano que ele compara a realização do plea bargain americano, dos acordos, a uma loja do McDonald's. Porque o Big Mac, você sabe, em qualquer lugar do mundo, qual é o gosto, o cheiro, o aspecto, né? Já está prontinho. Ali. Exato. Então, aqui, é igual você já entra para a mesma negociação, só que isso talvez a gente tem que pensar, não atende, né, os requisitos e as aspirações que uma justiça criminal necessariamente deve possuir. Deve ser sob medida, né? Tem que ser totalmente sob medida. Né? O trabalho do advogado é conhecer as circunstâncias do caso concreto, as peculiaridades e ter a sensibilidade, ou talvez tornar aquela situação sensível à autoridade pública. Claro. Porque a tendência, eu falo como ex-membro do Ministério Público, fiquei 20 anos no MPF, a tendência é sempre achar que as coisas são sempre as mesmas. Exato, né? A gente, como ser humano, tenta a fazer formas e modelos, né? porque é mais fácil para trabalhar. Claro. E a função do advogado, me parece, em especial o advogado criminal, é justamente dizer, olha, aqui a gente tem uma situação diferente. Aqui as peculiaridades são outras, as particularidades são absolutamente distintas. Eu acho que esse é o trabalho de convencimento, né, do advogado. Voltando um pouco a MP, advocacia, como você tem essa dupla experiência, vamos dizer assim, o advogado, principalmente assim, não vamos nem, acho que nos grandes casos, há essa reclamação nos grandes casos de uma suposta ausência de paridade de armas com o MP, né? Sempre reclamar, o MP tem mais o juiz ouve mais o MP como enfim, produção de prova, etc., melhor visto, tem realmente mais armas na mão em relação ao advogado. Essa é uma reclamação que você vê muitas vezes dos advogados, e estamos falando aqui do alto nível, mas a gente aqui na ASP, como acaba tendo uma relação também com a advocacia de todos os níveis, quando chega numa advocacia criminal de baixo nível, a gente vê essa reclamação de baixo nível, eu digo econômico, né, dos casos dos clientes, você vê isso mais acentuado, né? Isso é uma reclamação da advocacia. Do outro lado, você vê muito o MP
falando, não, o advogado tá aqui só para enrolar, o caso está assim, o cara quer ficar pedindo prova, isso, aquilo, Só para atrapalhar. só para atrapalhar, estamos lá, enrolação, é só prova que não faz sentido, é recurso que não tem cabimento, etc e tal. Você olhando assim uma forma de, assim, visão de sistema, né? Olhando de cima, como que você analisa esse xadrez aí? O que você... Olha, eu talvez não seja a pessoa mais isenta para lhe passar a minha avaliação, a minha opinião, pelo seguinte motivo, né? Como eu vim da advocacia também, embora tenha ficado pouco tempo, mas tive uma experiência fantástica no escritório, repito, do professor Walter Seneviva, de conviver com a família. Eu sou muito grato a isso, foi uma baita escola. Eu já cheguei no Ministério Público com uma visão mais, eu diria, holística, digamos assim, né? E isso me proporcionou ter contato muito bom com os advogados. E eu não falei, né? Eu devia ter aproveitado a sua pergunta para falar, mas quando você falou, você trabalhou como procurador, pegou essa onda dos anos 2000, e de fato, e foi nessa onda dos 2000 que eu tive a oportunidade de estar do outro lado da mesa, mas aprender dessa forma com os grandes advogados brasileiros, né? Então eu tive muitos casos com o Márcio Tomás Bastos, com o Arnaldo Malheiros Filho, né? com agora os outros mais recentes, né? O Toron, o meu amigo Celso Vilardi, tantos outros. E assim, foi uma escola para mim, a gente aprende, né? E é difícil falar, porque nos casos em que o acusado ou o investigado tem poder econômico, você não pega essa diferença, porque justamente ele vai se utilizar do poder econômico. Mas eu tenho a convicção de que, nos casos, eu diria, do street crime, assim, digamos assim, né, que me parecem os casos que compõem a realidade da justiça criminal brasileira, porque o que a gente pega na vara especializada é de São Paulo ainda, diz muito pouco sobre a realidade brasileira, né? A realidade brasileira é o crime violento, o crime contra o patrimônio, é o tráfico de entorpecentes, né? Que gera esse hiperencarceramento, esse tipo de coisa. Então, neste caso, sim, você tem uma hipossuficiência, eu diria, né? Que é econômica, que é também profissional em termos de defesa, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar em alguns instrumentos de tentar minimizar essa diferença. Né? Como? Eu não sei, talvez a investigação defensiva, como eu disse, seja um caminho. Mas, ao mesmo tempo, ela vai depender de recursos econômicos para você fazer a investigação. Né? Então, como é que você vai minorar isso? É algo que a gente tem que pensar. Porque a justiça criminal é uma justiça desigual. Exato. É uma justiça... O que eu repito, o que a gente vê na vara especializada, muitas vezes, o acusado, ele junta pareceres, né? Ele contrata laudos periciais, ele faz um trabalho de investigação maravilhoso. Mas quando ele tem recursos para isso, aí não é a realidade. Né? Infelizmente, não é a realidade. O ideal seria que todos os investigados e acusados tivessem esses meios à sua disposição. Que é isso, a gente olha... Quando até a gente brinca aqui em São Paulo, né? O TJ de São Paulo, a turma fala impunidade, olha, tudo bem, podemos ter um senso de impunidade pelo que efetivamente talvez de condenações e, vamos dizer, de crimes não resolvidos, mas o TJ de São Paulo é conhecido, bateu ali o percentual de condenação, inclusive o STJ reclama muito, né, aqui do nosso TJ na área criminal por não cumprimento de precedentes, né, é um estresse constante aí que existe, né? É uma tensão que eu sou testemunha, porque dou aula em faculdades em que alguns ministros do STJ são professores colegas, e, de fato, o TJ não tem sido muito atencioso em relação à jurisprudência, né? Porque, não vou falar do TJ de São Paulo especificamente, mas os tribunais estaduais, eles não respeitam súmulas vinculantes muitas vezes, precedentes já consolidados, né? E isso, obviamente, gera uma quantidade significativa de habeas corpus, de outros recursos para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal. Em contrapartida, eu também não posso deixar de fazer uma crítica, agora como professor propriamente, né? Como estudioso, digamos assim, do tema, porque as nossas cortes superiores, falando especificamente de Supremo e STJ, elas também não indicam para a gente, eu acho que também na sua área é assim,
uma jurisprudência muito clara, muito Sim. segura, né? Isso quando ela não muda ao sabor do vento, né? Não, a gente, na verdade, não tem, eu diria, no Brasil hoje, uma jurisprudência tal como o termo exigiria. Exato. Você tem um compilado, uma sequência de julgados, e muitas vezes você tem julgamentos que resolvem situações ad hoc, né? O problema, e falo muito mais agora como operador, digamos assim, ou como diria o professor Walter Seneviva, que eu já referenciei, como operário do direito, né? É. Porque a gente é operário do Operário do direito. direito, é isso aí. O que a gente tem, na verdade, é uma situação porque resolve um caso concreto que não vai estabelecer segurança jurídica, que nos vai causar dúvida. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que existe essa crítica pertinente aos tribunais, eu acho que as cortes superiores deveriam ser mais ciosas em relação à sua própria jurisprudência, né? É. Na área criminal, a gente tem diversas controvérsias, né? De uma turma ter um posicionamento contrário à outra. Hoje mesmo, para quem é da área criminal, você também deve ter acompanhado a questão dos relatórios de inteligência financeira do COAF Pois e a necessidade de é, autorização judicial. Isso muda quase que toda toda semana. E o semana. STJ agora tem uma posição contrária ao do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, falta também uma certa sensibilidade em estabelecer uma jurisprudência mais clara, mais segura, né? Os ministros têm que saber que tudo que eles decidem, ainda que monocraticamente, vira, né, precedente. Claro. E, Essa e o tanto que espraia na sociedade, né? Na nossa operação. sim, É. e é um recado para qualquer juiz. Claro. É um indicativo, é uma orientação, né? Então, a gente pega, por exemplo, mas esse caso é um caso excepcional. Esse caso é um caso fora da curva. Ok, mas esse caso fora da curva já era um precedente que qualquer magistrado do Brasil, em Exatamente. qualquer comarca, vai aplicar. É isso aí. Então, esse é um problema. Então, a situação ela é realmente complexa, eu diria, em termos de boa atuação jurisdicional, falando em sentido amplo, né? Amplo, claro. Eu acho que essa é a grande questão de construção mesmo, né? Essa visão da segurança jurídica, né? Como é complicado, né? A gente aqui no... Porque no penal é óbvio, você tem todo esse lado que a gente vê, mas é até de um ponto de vista mais do processo penal. A gente vê no cível, né? Que é como isso espraia. Vai falar um contrato. Qualquer contrato está sujeito a essa instabilidade. Então, na hora que você vai prever uma cláusula, você fala, opa, hoje é assim, mas agora teve alguém que decidiu assar. E aí? Acabou. Como que o empresário se prepara, E eu acho que o seu comentário ele vai acabar se ligando à questão, voltando da justiça penal negocial, porque na medida em que você estabelece às partes o papel protagônico, digamos assim, né, o papel principal de resolver a questão penal através de um acordo, se esse acordo vier a ser realizado de uma maneira correta, efetiva, com cláusulas claras, e esse é o papel do advogado, Exato. né? Porque o membro do Ministério Público vai pegar o modelo que ele detém. Então, o advogado tem que falar, não, aqui a circunstância é diferente. Claro. E já que nós estamos falando principalmente para advogados e advogadas, o advogado não pode ter medo, né, temor de negociar concretamente as cláusulas. Não. Essa cláusula aqui, doutor, não está adequada. E explicitar suas razões, justificar o porquê, para fazer um bom acordo para o seu cliente, e principalmente um acordo não significa em termos só de condições, mas em termos de clareza, de segurança jurídica, para que ele não possa vir a ser impugnado posteriormente, revisto. É como a gente brinca, acordo fechado, né? Ele não pode ter essas aberturas, que inclusive vamos dizer, na evolução dos instrumentos negociais nesses procedimentos penais, a gente teve muito esse problema de aberturas, né? Que, enfim, aí abre na improbidade e várias frentes de briga, enfim. Né? Inclusive sobre o papel do judiciário nos acordos, porque assim como o Ministério Público e a advocacia têm que se preparar para uma nova justiça, uma justiça negocial, consensual, e implementar novos instrumentos para isso, o Poder Judiciário tem que saber que ele tem uma postura, uma posição diferente no sistema com os acordos. Sem dúvida, o papel do Poder Judiciário é um papel de controle de legalidade, controle de consentimento. Ele não intervém no acordo. Claro. Ele não pode intervir enquanto autoridade eminentemente independente e imparcial.
né? Então, ele não pode colocar a mão no acordo, ele faz o controle externo, né? Fazer aquela analogia com o controle dos atos administrativos Exato. pelo Poder Judiciário, né? Desde Seabra Fagundes, que a gente fala sobre isso. Assim, o controle é de legalidade. É. Né? Agora, a conveniência e oportunidade, que seria o mérito do ato Claro, administrativo, para quem aprendeu isso lá no passado, isso é matéria a ser regulada pelas partes. claro. Né? O juiz é como a gente precisa ir para o Código Civil nessa hora. É objeto lícito, partes capazes e a formalidade, Exato. quando é necessária, atendida. É isso que o juiz tem que fazer para carimbar. Nessa hora ele é. Exato. Tinha um juiz, era um juiz, ou era alguma que nessa hora é como se fosse, falava no júri, a samambaia jurídica, que é meio parecida também. É só para ficar ali, ó, E, ó, carimba. você falou do Tribunal do Júri, e isso justamente toca no tema sobre os acordos, porque ainda que não houvesse qualquer tipo de previsão legal, de disposição dizendo sobre acordo, a gente sabe que os acordos penais praticamente começaram na sala secreta do júri. É verdade. Né? Para quem fez o Tribunal É. do Júri sabe, eu fiz alguns como promotor de justiça e como procurador da República. Muitas vezes se faz um acordo do Ministério Público com a defesa sobre, né, uma situação, o reconhecimento de um tipo penal mais tênue, mais leve, uma forma culposa talvez, para que houvesse talvez a justiça do caso concreto em termos de equidade. Exatamente. Bom, Rodrigo, a conversa aqui excelente, acho que passa muita coisa. Eu sempre peço aqui, se possível, como a gente tem um público, a ASP, enfim, temos 73 mil associados hoje e um foco aí para a juventude, né? Tentando trazer a juventude aqui para o associativismo, né? Para essa força que a gente vê nas associações, na sociedade civil. Você que teve uma carreira bem rica aí, que eu acho que quem passa por vários, né? Pô, você tem Ministério Público Estadual, Federal e advocacia em 2 momentos e toda essa história. Você deixa algumas palavras aí para o jovem advogado. ah, enfim, acho que você teve um lado, são 2 lados que a gente tem que ter a gente tem que ter muita vontade, muito amor pela profissão. Então, alguma que você pudesse dar um recado. Eu acho que a primeira coisa você já falou, né? Que eu ia justamente mencionar. Eu sou apaixonado pelo direito. Eu não me vejo fazendo outra coisa, não imagino outra profissão. Eu adoro o que eu faço, cada vez mais. E eu acho que um bom profissional do direito, ele tem que se preparar. E ele se prepara estudando. Né? Talvez acho que duas grandes qualidades de um profissional do direito em sentido amplo, mas falando particularmente do advogado. Ter conhecimento técnico, eu tenho que estudar todos os dias, sempre, né? Está sempre atualizado, ainda mais num mundo como o nosso, que é muito rápido, né, em termos de informação. Você recebe informação de todos os lados. Eu acho que o maior trabalho hoje não é você adquirir informação, é filtrar informação, aquilo que efetivamente é importante. Exatamente. Né? E esse é um trabalho que a gente tenta fazer na universidade como professor, é quase que um trabalho de tutoria. Olha, quais os autores que você vai indicar? Porque você tem um monte de autor, de penalista, né? Um monte, mas assim, se você não tem muito tempo, você vai ter que focar nos grandes autores, nos bons autores, né? Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem. Então, se preparar tecnicamente, muito, né? E eu acho que também o advogado, eu ia falar assim, tem que ser cara de pau, mas no sentido positivo, né? Porque você não pode ter medo, temor, timidez. Ao advogado cabe pedir. Essa frase diz muito sobre a profissão. Claro que pedir de uma forma justificada, motivada, educada, né? Mas tem que saber exatamente qual é o seu papel dentro da sociedade. O seu papel é a defesa de direitos e garantias fundamentais e também não só de pessoas físicas, né? Mas também das pessoas jurídicas. Então, eu acho que seriam essas duas qualidades. Capacidade técnica e ser um pouquinho ousado, eu diria. Exato, E por isso que é importante, até eu falo bastante no meu escritório, para o pessoal mais novo, que pegou muita tela, eu falo, vá para a rua, vá para o fórum, lembra disso, porque esse contato nos deixa mais aptos a pedir, a conversar, exato. a entender. As pessoas hoje vivem distantes. Esse é um mundo chato, né? As pessoas não se olham mais nos olhos, não se conversam. E eu lembro como era estagiário, essa vivência foi fantástica, porque a gente tinha medo de entrar na sala do magistrado, do juiz, e eu vinha de uma escola que falava, não, você tem que ir lá, você tem que despachar. Bater na porta, bater entrar, na porta e lá. argumentar. Né? Como eu falei, você tem que ser ousado, mas o ousado com educação, né? Com lianeza, que está faltando muito também. Né? O trato entre as pessoas, entre seres humanos. E certamente a autoridade que vai lhe receber e vai detectar que o seu argumento tem fundamento,
ela vai lhe respeitar. Exato. Ela vai te ouvir. Muito importante, é isso aí. Rodrigo, muitíssimo obrigado, conversa muito boa, dava para a gente ter mais uns Com 2 certeza. papos aí. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado.